Ontem eu assisti o filme Possuídos, Possuídos no plural. É um filme de 1988. Denzel Washington. Deixa eu esticar esse guarda-chuva aqui. Denzel Washington, e ele no filme ele é um policial detetive, e ele já colocou 8 pessoas no corredor da morte. E um deles pediu para falar com ele no dia da execução, o dia que ele ia para a cadeira elétrica. Ele pediu para falar com o detetive. Ele foi até lá, porque no dia da execução ele teria que estar presente. Tem todo um contexto ali para fazer o que tem que ser feito, né? Tem o último pedido, e ele gostaria de falar com o detetive. Aí o detetive chega lá e ele começa a conversar com esse camarada. Ele é sinistro, não precisa nem eu ficar enfeitando o pavão, porque o camarada que vai ser executado é sinistro, e ele quer apertar a mão do detetive. Ele aperta a mão do detetive, ele espera que vá acontecer alguma coisa, não acontece nada. O detetive dá risada ali da situação, porque o cara começou a falar umas línguas estranhas ali. E aí o detetive fala: eu quero sair daqui, o policial, né? Eu quero sair daqui. E aí ele sai dali, e acontece lá a execução. O camarada, ele tá possuído de alguma coisa, e ele até o final, até sair bastante fumaça, ele ainda reluta, né? Enfim, aí durante o filme, esse que foi executado, ele foi executado cantando uma música da época, da década de 60. Então ele é executado cantando essa música, e logo depois ele percebe que alguém passa por ele cantando essa música. E às vezes pessoa da corporação ali, da delegacia, canta a música, e ele vai atrás das pessoas e tá cantando essa música porque a pessoa: eu não tô cantando nada, eu nem sei essa música. Aí ele começa a ter algumas ocasiões alguém ligando para ele na madrugada, como o outro que foi executado fazia, ligava para ele nas madrugadas. E aí ele começa a achar tudo isso muito estranho, até que ele vai voltando nos arquivos, vai voltando, até chegar em um policial que tirou a própria vida num certo lugar, numa chácara, num lugar alto ali, que tinha uma casinha. E aí ele vai atrás da filha desse homem. Aí ela é religiosa, aí ela fala: sai desse caso, sai fora disso, porque ela já sabia do que se trata. Aí ele vai até essa casinha da montanha aí, e lá ele descobre um nome: Azazel. Aí ele começa a estudar o que é Azazel. Aí ele descobre, é um dos anjos caídos, e ele começa a ir na literatura para buscar mais sobre isso, e descobre que esse ser, essa entidade, ele tocava nas pessoas e passava de um corpo para o outro. Mas ele tentou isso com o policial e não teve permissão. Ele não conseguiu penetrar no corpo do policial. E aí, eu não sei qual o motivo também que ele não conseguiu. E aí ele começa a ir atrás dessa entidade aí, e os dois já começam a se ameaçar. Até que, pro final do filme, esse policial vai até aquela casa lá em cima, e lá ele vai ter um confronto com essa entidade. E aí o filme é contado
na primeira pessoa, o filme foi contado com a voz do policial, mas no final não era o policial contando, era a própria entidade que estava contando como ele foi quase morto por um humano, né? Como foi que aconteceu e no final quase acontece mesmo dele expirar, porque não ficou nenhuma pessoa no fim da história para poder ele encarnar, mas passa um gato ali por perto na cena do crime e aí ele explica como foi que ele conseguiu se livrar da morte. É um filme interessante. É, esse filme eu acredito que o Denzel Washington ele deve gostar muito também.